Banco do Brasil aos R$ 24. E aí, será que esse banco está realmente barato? Nesse vídeo eu vou destacar alguns motivos que podem evidenciar que o Banco do Brasil está extremamente descontado se você for um investidor com visão de médio a longo prazo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já te deixo aqui o convite para se inscrever no canal e já deixar o like nesse vídeo. Primeiramente, aqui vocês podem ver um resumo do resultado de 2025 do Banco do Brasil, onde ele teve uma forte queda nos lucros e agora já uma leve recuperação por conta de uma melhora da sua carteira de crédito. Obviamente ainda existem grandes problemas na carteira de crédito do Banco do Brasil. A cada balanço podemos ver que eles estão resolvendo de pouco a pouco esses problemas. E o Banco do Brasil conseguiu entregar seu guidance de lucro líquido ajustado para 2025, como vocês podem ver aqui, que foi de 18 a 21 bi, e ele entregou 20,7 bilhões de lucro líquido. E o retorno sobre o patrimônio líquido do banco fechou em 11,4%, o que não é muito bom, mas também não é um total desastre, como muita gente já precificava. O mercado como um todo precificava um retorno sobre patrimônio líquido ficando nessa faixa aqui de quase 9%. Então o banco fez um pouco menos pior do que todo mundo esperava no mercado. E se olharmos a comparação de lucro líquido com 2024, vocês podem ver que foi uma queda de 45% no lucro líquido ajustado do banco, uma queda bem significativa. E isso aconteceu principalmente por conta da sua carteira de crédito, que teve altos índices de inadimplência. Vocês podem ver que a inadimplência de 30 dias da carteira de crédito do Banco do Brasil fechou em 6,84%, que é bastante elevado, em 90 dias em 5,17% e a cobertura ficou em 155%. Podemos ver que a cobertura ainda continua levemente aceitável em relação ao banco. Quando olhamos para o percentual da carteira de crédito do Banco do Brasil com atraso de 15 a 90 dias, que são extremamente problemáticas essa parte da carteira, onde o banco tem que colocar mais provisões para cobrir essas possíveis perdas, podemos ver aqui pelos dados do Banco Central, aqui coloca o mercado como um todo em relação à pessoa física do crédito rural total, onde tivemos uma forte elevação desse percentual de inadimplentes em 15 e 90 dias e para os dados agora de fevereiro teve uma queda bastante significativa. Então podemos ver que já existe uma certa melhora ali nas carteiras de crédito rural. E o Banco do Brasil, como é líder do crédito rural, provavelmente grande parte dessa melhora vai vir do Banco do Brasil. Mas quando olhamos a parte de inadimplência total, pessoa física em relação ao crédito rural, podemos ver que ainda segue bastante elevada e crescendo de mês a mês, o que pode acarretar problemas ainda em 2026 na carteira de crédito do Banco do Brasil, mas pode ser que não seja totalmente do Banco do Brasil essa inadimplência. Vamos ter que acompanhar os resultados do banco para entender melhor agora no primeiro TRI de 2025. E esse resultado deve sair nos próximos meses. Vamos olhar pela ótica do que ajudou o Banco do Brasil a conseguir aquele lucro de quase 21 bilhões. E o principal fator que levou o banco a conseguir esse resultado foi a sua participação em outras empresas. E aqui vocês podem ver todas as empresas que o Banco do Brasil é dona, onde a principal é a BB Seguridade, com 66% de participação, e essas participações tiveram uma representatividade no lucro do Banco do Brasil de 17 bilhões de reais em lucro líquido. Em relação ao lucro total do Banco do Brasil, isso foi mais de 80%. Então, grande parte do resultado do Banco do Brasil foi salvo por conta das suas participações. E se fizermos uma conta aqui de padeiro, considerando que todas essas participações têm um PL médio ali de 8 vezes, que seria basicamente considerar que todas têm o PL próximo ali da BB Seguridade, 8 vezes de PL. Temos um valor total de mercado de 136 bilhões. E se olharmos na bolsa hoje, o Banco do Brasil é cotado a 133 bilhões de reais. Então, o Banco do Brasil hoje está sendo negociado a um valuation apenas das suas participações. Quem compra Banco do Brasil hoje leva a marca do banco, os ativos do banco, aí a parte de crédito do banco, praticamente de graça, porque o mercado está estimando apenas as suas participações ali em relação ao valor total do Banco do Brasil. Então, vocês podem ver que isso já é um diagnóstico que mostra que o Banco do Brasil está sendo subprecificado no momento atual por conta
dessa piora do resultado. O mercado ficou extremamente pessimista, acreditando que o resultado vai ficar ruim por muito tempo. Se olharmos para os dados até do próprio mercado, ele já precifica melhora do resultado para os próximos anos. Então não faz muito sentido o Banco do Brasil ficar por muito tempo nas cotações atuais. E se retirarmos aqui também numa outra conta de padeiro a BB Seguridade do valor total de mercado do Banco do Brasil, como todos sabem, a BB Seguridade é negociada em bolsa e o valor de mercado dela hoje gira em quase 70 bilhões. Lembrando que a BB Seguridade também está extremamente descontada, então isso tudo aqui é bastante pessimista. Todas essas contas aqui estão sendo bastante pessimistas. Quando projetamos o lucro do BB para esse ano de 2026, é por volta de 24 bilhões, que até mesmo o mercado espera, e o guidance do BB mostra isso também. Tirando essa participação do lucro da BB Seguridade que o Banco do Brasil tem, eu estimei aqui 6,5 bilhões. Se olharmos aqui no gráfico que eu mostrei, a participação da BB Seguridade no Banco do Brasil em 2025 foi 6,166 bilhões de reais. Então vocês podem ver que ainda está otimista essa minha participação do lucro aqui. Então faz com que a conta ainda seja mais pessimista ainda. O lucro projetado para 2026 sem a BB Seguridade, eu retirei a BB Seguridade aqui do lucro do Banco do Brasil, sobraria 17,5 bilhões, isso contando com aquelas outras participações do Banco do Brasil e também a sua parte de crédito. Retirando também o valor de mercado do Banco do Brasil com o da BB Seguridade, foi basicamente uma subtração desse aqui por esse aqui. Então teríamos 64 bilhões da participação do Banco do Brasil e aquelas outras todas as empresas que eu falei para vocês. Isso nos dá um PL sem a BB Seguridade de 3,7 vezes. Então vocês podem ver que se tirarmos já uma empresa que é precificada e já é precificada mal hoje em dia, o PL projetado do Banco do Brasil sem a BB Seguridade fica menos de 4 vezes no momento atual. O lucro do Banco do Brasil nem teve recuperação e a precificação atual do banco está extremamente amassada se tirarmos a BB Seguridade. Então vocês podem ver que já é outro motivo que pode nos mostrar que o Banco do Brasil realmente segue bastante descontado. E como vocês podem ver, o próprio banco estima aqui no guidance dele um lucro líquido ajustado de 22 a 26 bilhões para 2026. Obviamente que pode ser que seja pior que isso. Vamos acompanhar principalmente o resultado do primeiro trimestre de 2026 para conseguirmos entender se o banco vai entregar esse guidance. Outro ponto que eu mostrei em vídeos passados, se vocês acompanham vídeos passados aqui do canal, é essa forte correlação que o Banco do Brasil tem com as commodities agrícolas, principalmente a soja. E isso faz total sentido porque o Banco do Brasil e a BB Seguridade são líderes no crédito rural e no seguro rural, então o preço de commodities agrícolas e como principal commodity a soja faz bastante preço no resultado do banco. Então aqui vocês podem ver em verde o gráfico da soja em dólares e em amarelo, esse laranjado amarelo, o lucro das operações continuadas do Banco do Brasil nos últimos 12 meses em dólares também. Então vocês podem ver aqui pelo gráfico a forte correlação que existe entre os dois. Então se as commodities agrícolas estão em alta, o resultado do Banco do Brasil, consequentemente, em uma janela de um ano e meio, vai ter uma alta forte também. E é basicamente uma correlação positiva, porque faz total sentido. Se as commodities agrícolas estão em preços elevados, geralmente esse produtor rural toma mais crédito, toma mais risco para expandir suas produções, comprar máquinas e tudo mais. E quando as commodities agrícolas estão em preços extremamente baixos, geralmente esse produtor está apertado nas contas, porque o lucro e as margens estão extremamente apertadas, então ele deixa de tomar esse crédito, tomar esse risco a mais nas suas operações. Então faz total sentido o Banco do Brasil performar bem quando as commodities vão bem. Então por isso que você tem que ficar ligado também em como as commodities agrícolas estão indo. E se elas estão indo bem, o Banco do Brasil consequentemente irá bem. E eu vejo muita gente falando que esse conflito no Irã vai fazer com que o Banco do Brasil caia fortemente nas cotações, por conta do aumento dos preços dos fertilizantes, onde vocês podem ver que os fertilizantes subiram 31%, e também como outros derivativos de fertilizantes, como a ureia, onde a cana-de-açúcar usa bastante ureia. Isso aqui também afeta os resultados do Banco do Brasil. Isso aqui pode ser que não afete no curto prazo o resultado do banco, apenas para longo prazo, porque esse mesmo produtor rural
pode ainda ter estoques e tudo mais em relação aos fertilizantes. Eu não vejo tão sentido em achar que só porque subiu agora no curto prazo preços de fertilizantes como um todo, o Banco do Brasil vai ter uma forte queda nos resultados assim no curto prazo. Isso para mim não faz muito sentido. E no final do vídeo eu vou mostrar alguns gráficos que podem mostrar para vocês que alta na precificação dos fertilizantes automaticamente fazem com que as commodities agrícolas também subam de preços. Então, existe essa correlação forte entre os fertilizantes e os preços das commodities. E o que o mercado estima para os próximos anos? Esse olhar negativo do mercado em relação ao banco, vocês podem ver que o próprio mercado estima melhora e recuperação de lucros para o Banco do Brasil nos próximos anos. Para 2026, eles esperam quase 24 bilhões, para 2027, quase 30 bilhões, e para 2028, mais de 35 bilhões. Então, se olharmos apenas para o resultado de 2028 daqui quase 3 anos, o PL do Banco do Brasil estaria em 3,75. Lembrando, senhores, isso aqui é renda variável e não tem como garantir que esse resultado para 2028 vai acontecer exatamente como o mercado projeta. E se olharmos para o PVP do Banco do Brasil nesse período também, ele estaria hoje, no preço de hoje, de quase R$ 24, num PVP de 0,53, o que também é uma raridade para o Banco do Brasil. Então, várias métricas mostram que o resultado do Banco do Brasil pode ter uma forte recuperação para os próximos anos e a sua precificação atual está extremamente amassada. E se olharmos aqui novamente também para o PVP do banco, vocês podem ver que desde 2002 são os menores valores de preço sobre valor patrimonial que o banco já teve. Então, realmente, não é de hoje que o mercado é pessimista com o Banco do Brasil. Mas se você é um investidor com uma visão de longo prazo, onde o mesmo que aconteceu aqui de 2002 a 2008 pode acontecer novamente no futuro, você pode estar bem posicionado no momento atual quando tem Banco do Brasil na sua carteira. Porque eu vejo que muitas pessoas acham que o Banco do Brasil nunca mais vai voltar para 1 de PVP, mas a realidade é que ele está abaixo de 1, que é uma raridade. Não é o momento atual que é o novo normal, mas abaixo de 1 que é uma raridade. E em muitos momentos o Banco do Brasil já foi precificado a mais de 3 vezes preço sobre o valor patrimonial. Então vocês podem ver que o Banco do Brasil realmente, em várias óticas, segue bastante descontado. Se você tem uma visão de longo prazo, isso não é olhando só para o curto prazo, só para 2026. Vocês têm que entender que o mercado, infelizmente, grande maioria dos agentes de mercado, eles só pensam naquela janela de 1 ano. Então, se você olha apenas para 1 ano, o Banco do Brasil não está barato, estaria no preço. Mas se você tem uma visão de longo prazo, o Banco do Brasil pode estar extremamente descontado. E voltando a falar em relação a esse PVP, vocês podem ver aqui que acima de 1 de PVP, desde 2000, o Banco do Brasil esteve em 53% dos pregões acima de 1 de PVP. E o momento atual, que é entre 0,6 e 0,7, foi por volta de quase 10% dos pregões. Então, desde 2000, 6.668 pregões, apenas 10% deles, o Banco do Brasil esteve abaixo de 1 de PVP. Então, vocês podem ver que também é uma raridade e isso está acontecendo. E quando olhamos para o preço justo pelo modelo de Gordon, aqui vocês podem ver a forma do preço justo pelo modelo de Gordon, que é o dividendo por ação dividido por o custo de capital próprio ou o retorno exigido menos o crescimento do lucro por ação. Eu estimei aqui 8% de crescimento para os lucros do Banco do Brasil para os próximos anos, e ele vai crescer bem mais por conta que agora é uma recuperação de lucros. Vocês podem ver que o dividendo para o próximo ano é de 1,88, seria o dividendo ali relativo a 2027, com o lucro de 29 bilhões, e o custo de capital de 15%, que seria você exigir 15% de retorno anualmente, ou uma inflação mais 9% aproximadamente de retorno total. Isso nos dá um preço justo pelo modelo de Gordon de R$ 27,00, 15% de margem de segurança, olhando apenas para 2027. Então você pode ver que mesmo no cenário de leve recuperação de lucros, que é o esperado para o banco no ano que vem, vocês podem ver que o Banco do Brasil ainda continua bastante descontado, colocando premissas conservadoras. E qual é o meu preço teto e dividendos para o Banco do Brasil? Vocês podem ver que para 2026
eu estimo dividend yield de 5,39%, 1,26 por ação. Lembrando que isso aqui ainda vai ter o desconto do JCP, que grande parte dos dividendos do Banco do Brasil estão sendo em JCP, então tem o desconto de imposto de renda. O PL ficaria em 5,56, não é um dos menores PLs, mas lembrando que hoje o Ibovespa está em bull market, então ter um banco, mesmo que sendo estatal, por um PL de 5,5, olhando apenas para 2026, sendo que ele está recuperando seus lucros, é bastante barato. Se olharmos para 2027, 4,36, é muito mais barato ainda. Para 2027, 8% de dividend yield, 1,88 por ação, e meu preço teto fica em R$ 26. Isso nos dá 11% de mais segurança. Vocês podem ver que eu já aumentei meu preço teto, principalmente por conta de vários desses fatores, que eu acredito que não vão fazer preços negativos no Banco do Brasil, mas sim positivos para o longo prazo. E eu vou mostrar agora os gráficos para vocês que podem também destacar isso. Olhando aqui para aquela parte que eu falei com vocês em relação aos fertilizantes, vocês podem ver que os fertilizantes vem subindo bastante em 2026 e eles fazem preços também nas commodities agrícolas. Infelizmente, os dados não são tão longos aqui no TradingView e aqui vocês podem ver quando correlacionamos com o preço da soja que existe uma forte correlação com o preço da soja. Mesmo os fertilizantes subindo no curto prazo, isso não afeta tão fortemente os preços da soja assim de forma negativa, mas sim positiva. Então, geralmente, se o petróleo sobe, as outras commodities agrícolas também sobem junto, principalmente fertilizantes, soja, milho e tudo mais. Então, eu acredito que isso vai ajudar positivamente o Banco do Brasil, olhando para uma janela mais longa. Obviamente, não é nada de curto prazo. Quando olhamos aqui para a parte gráfica do Banco do Brasil, vocês podem ver que o Banco do Brasil ainda segue nesse canal de alta aqui. Eu coloquei no semanal para vocês repararem. E esse pequeno canal de alta aqui, ele tocou no fundo do canal e voltou a subir. Eu acredito que existe uma forte possibilidade do Banco do Brasil retestar esse topo desse canal, chegando aqui perto novamente do topo histórico do banco, nos 29 a 30 reais nos próximos meses, porque existe ainda um forte fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira. O Brasil está sendo pouco afetado por todos esses problemas do Oriente Médio e pode ser que o mercado global comece a olhar com mais carinho para o mercado brasileiro, como já vem sendo feito nos últimos meses. Então, o próprio Banco do Brasil pode ser um ativo que eles não vão deixar escapar, tendo uma visão também de médio a longo prazo. Então, o Banco do Brasil, mesmo com todos esses problemas, mesmo com a inadimplência em alta, ainda é um banco que está extremamente descontado. É isso, pessoal. E como eu já falei com vocês, eu sou acionista do Banco do Brasil, tenho uma posição relevante na minha carteira no banco e eu continuo posicionado no banco e acredito que o mercado pode se animar um pouco mais para o banco, caso isso reflita positivamente no balanço do banco. Então comenta aqui embaixo se você é acionista do Banco do Brasil, se você vem comprando no Banco do Brasil nesses preços, aumentando suas posições, ou se você vendeu as ações do Banco do Brasil, que eu vi que muita gente vendeu depois daquela fraco resultado que aconteceu no ano passado. O que eu acho que pode ter sido um erro, mas tudo bem, cada um tem sua estratégia. Eu só estou mostrando aqui a minha. Então comenta aqui embaixo, deixe também algumas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.